Há 12 anos atrás, eu fiz uma manifestação com uma carta mágica, só que eu nem sabia que era carta mágica. Nessa época eu ainda não estudava a lei da atração e nem conhecia, na verdade, né? E só que eu escrevi uma carta mesmo para desabafar com Deus que eu queria alguém que fosse a mesma energia que eu sou, alguém que fosse comunicativo, alguém que gostasse de mim do jeito que eu era. E alguém que não tentasse me apagar, não tentasse me controlar do jeito que eu sou, que gosta do jeito que eu sou, né? Eu queria alguém que gostasse de mim pelo que eu sou, não pelo que talvez eu deveria me adaptar à pessoa. E foi com isso que no mesmo dia eu conheci meu marido, no mesmo dia, praticamente, sei lá, 1 hora depois, eu conheci meu marido e nós vamos fazer agora, ano que vem, em fevereiro, 12 anos de casado. E hoje que eu estudo tudo isso, eu paro para pensar como a lei da atração, ou a lei da exposição, ou o universo em si, ele se movimenta mesmo que nós não conhecemos ou estudamos o assunto, mas para que nós sempre utilizamos no momento certo e na hora certa para que as coisas aconteçam. Então, brevemente eu vou me apresentar. Oi, meu nome é Carol e agora nesse vídeo eu vou te contar a história de como eu conheci meu marido através da carta mágica. A carta mágica, ela é muito usada por muitas pessoas para conquistar várias coisas e vários objetivos. Você consegue carro, você consegue trabalho, você consegue dinheiro inesperado e você consegue muitas coisas através dessa técnica da carta mágica, que é o ato de você escrever alguma coisa com o desejo de conquistar algo. E nessa época eu não estudava lei da atração, nem lei da suposição, como já falei anteriormente, só que tinha algo dentro de mim que eu queria muito alguém que gostasse de mim pelo jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu falo muito, às vezes eu falo até demais. Eu falo, e às vezes para algumas pessoas, as pessoas que falam muito, tem pessoas que não gostam de pessoas que falam muito, como tem pessoas que não gostam de pessoas que falam pouco. Só que eu queria alguém que fosse comunicativo, assim como eu. Eu queria alguém que fosse meu amigo, que fosse meu parceiro. E eu queria alguém que me desse atenção, que cuidasse de mim. Porque nessa época eu me sentia muito sozinha. E eu queria sempre de vontade de ter uma família, de ser mãe, de ter uma família, de ter a famosa família normal que todo mundo fala, vamos colocar assim, que nada é normal, ninguém é normal. E aí, acabou que esse dia eu tava bem triste mesmo. E eu peguei e falei assim, tô cansada de ficar triste, vou escrever alguma coisa, porque eu sempre gostei de escrever. E foi quando eu peguei e escrevi uma carta, que eu nem sabia que era essa carta mágica, e eu escrevi, falando Deus, eu escrevi pra Deus. Falei, Deus, eu não tenho essa carta mais, mas eu lembro, porque eu sou uma pessoa muito detalhista, eu lembro muitas coisas da carta. Eu lembro que eu tinha pedido características físicas, que eu queria alguém alto, mais alto que eu. Tudo bem que não é tão... A Zoe tá aqui. Que não é tão alto. Tudo bem que eu sou pequena, eu tenho 1,55 m de altura. Não, 1,56 m de altura. Mas eu queria alguém mais alto que eu. Eu queria alguém que tivesse cabelo liso, porque o meu cabelo, ele é um liso, ondulado. Ele não sabe se ele é liso, ele não sabe se é ondulado. Então eu queria, porque se eu tivesse filhos, eu queria que fossem cabelos fáceis de cuidar. Porque o meu não é tão fácil. E eu queria alguém que fosse comunicativo, assim como eu, que as pessoas gostassem dessa pessoa, não fosse aquela pessoa amargurada, que você chega no lugar e todo mundo fica, nossa, lá vem a Carol, que todo mundo, graças a Deus, gosta de mim, com alguém que não gostasse, né, que as pessoas não gostassem de receber. Então eu queria alguém que fosse assim, que fosse desse jeito, que as pessoas gostassem da pessoa, que a pessoa fosse comunicativa, que ela fosse engraçada, que ela fosse legal e que fosse um homem bonito, lógico, né? E eu escrevi várias coisas. Hoje em dia, com a minha mentalidade, eu teria escrito muito mais coisas. Mas eu escrevi ali um básico que eu achava no momento a dor que eu tinha necessidade e fui escrevendo. Aí o que acontece? Nesse dia, eu tava chorando, eu escrevi a carta. Aí eu peguei, escrevi a carta, deixei a carta lá. Falei, vou tomar banho e vou dormir. E aí eu fiz isso. Fui tomar banho e fui dormir. Nesse dormir, eu peguei o celular e fui olhar o Facebook.
No Facebook, eu vi uma foto de um rapaz que eu achei muito bonito. E aí eu fui, mandei solicitação. Eu peguei e falei assim, não mando solicitação, mas esse rapaz tá tão bonito que eu vou mandar solicitação pra ele. E eu peguei e mandei solicitação. Quando eu mandei a solicitação, ele foi e me aceitou na hora e já me mandou mensagem. E aí eu peguei e falei assim, vixe, né, lembrei da carta, mas eu falei, não vou botar expectativa não, porque essas cartas aí, né, eu nem acreditava. E foi, né, nessa carta, no outro dia, a gente já conversou nesse dia, ele já queria me ver no mesmo dia, só que era mais ou menos umas 8h30 da noite já. E aí eu falei, não vou sair com um estranho 8h30 da noite, no outro dia eu saio. Aí a gente marcou de se ver no outro dia, no shopping, que é na cidade onde eu morava. E depois disso, a gente nunca mais se desgrudou. Foi assim, algo que realmente eu paro pra pensar hoje, que foi algo que era pra ter acontecido. E o meu marido fala que ele tinha falado para uns amigos dele uma semana atrás que ele ia conhecer uma morena e que ele ia casar e que ele ia ter filho. E todo mundo deu risada. Nessa época, o meu cabelo agora ele tá de outra cor, só que eu tinha o cabelo bem preto azulado. E aí ele pegou, quando ele disse quando ele viu no perfil, ele pegou e falou assim, vou sair com essa menina aí. Essa menina tem uma cara de metida, mas é a Zoe, mas eu vou sair com ela. E aí ele disse que pegou, a gente saiu, a gente conversou, como eu falo muito, né? Nós ficamos conversando. Só sei que, sei lá, a hora passou tão rápido, foi tão legal. No outro dia ele já me ligou, já me chamou pra sair e a gente já foi saindo. E aí eu já morava sozinha e acabou que foi nessa. Aí eu dormi na casa dele, ele dormiu na minha casa, eu dormi na casa dele, dormi na minha casa. Aí ele já, sei lá, com um mês e pouco, ele já falou, já que você paga aluguel na sua casa pra nem ficar, então vem morar aqui na minha casa. E aí eu peguei e falei assim, brinquei com ele, falei, se você for buscar minhas coisas, eu venho. Quando eu saí do meu trabalho, que eu saí às 5h30 da tarde, ele também, deu umas 6 horas, ele já tava com um caminhão lá na frente da minha casa pra poder pegar minhas coisas, porque eu dividi a casa com umas outras amigas. E foi assim, aí eu falei, já que eu falei, eu vou. E eu fui e a gente tá junto, já vai fazer 12 anos, tenho 2 filhas. E um sonho dele era ser pai, e o meu sonho também era ser mãe, mas principalmente ser mãe, né? Você tem que querer ser mãe, porque o filho sempre é da mãe. Só que como eu escrevi na carta, que eu lembro muitas partes da carta, que eu queria que ele fosse um bom pai, porque eu tive pai ausente. E aí eu nunca queria passar essa dor para meus filhos, caso eu fosse mãe. E ele é um pai excelente, ele é um pai, assim, maravilhoso. Ele é muito, muito bom com as minhas filhas, com as nossas filhas, né? E ele é muito atencioso, ele é bravo também, mas ele é muito atencioso, ele é muito brincalhão. Ele faz de tudo por elas, tudo que tá ao nosso alcance ele faz por elas. E assim, ele é um pai muito presente mesmo. Se ele vai fazer alguma coisa, ele já carrega elas. Não tem aquela necessidade de eu ter que me esforçar para as minhas filhas terem um pai. Ele é realmente pai e ele faz o papel dele como pai. E isso eu escrevi na carta, que eu queria que, se eu tivesse filhos, que fosse um pai presente. Eu não queria que meus filhos ou minhas filhas, que eu não sabia, tivessem pai ausente, independente se eu estivesse com o pai ou não. Mas uma coisa que eu vejo muito do meu marido, lógico que nada é perfeito, nada é incrível, principalmente que nós éramos muito, muito novos, nós estávamos amadurecendo ainda nessa fase que nós nos conhecemos e que eu tive as minhas filhas e tudo mais. Só que ele é uma pessoa que ele sempre tenta ter a família perto. Ele sempre coloca as meninas e eu em primeiro lugar, independente de quem seja ou da situação. Ele é uma pessoa muito boa e, assim, ele é o que eu coloquei na carta. Eu queria que fosse uma pessoa boa, uma pessoa que gostasse de mim, porque eu falo muito, porque eu tenho muito assunto, muita coisa interna, muita coisa, como eu estudo lei da atração, suposição, neurolinguística, estudo neurociência, estudo comportamento, estudo tudo, várias coisas ao mesmo tempo. Eu queria que fosse alguém que, às vezes, mesmo não gostando do assunto, fosse uma pessoa que me acompanhasse, independente da situação. Obviamente que nós precisamos crescer muito, você tem que evoluir com o tempo. Nós tivemos crise no sentido de ser muito novo, nós éramos muito novos, muito irresponsáveis nesse sentido de amor, Mas assim, ele nunca, em nenhum momento, ele falou de me
me largar, de me abandonar ou de me deixar. Sempre naquela do que eu posso melhorar para nossa família melhorar, no que eu posso fazer para nossa família melhorar. Em momentos conturbados da nossa vida, em questão financeira, principalmente que nós viemos de uma família onde não tinha estrutura tanto do lado dele quanto da minha, e nós temos o que nós temos hoje foi através do nosso trabalho, do nosso esforço, e ele sempre se esforçou para dar o melhor para nós, né? Tanto para ele mais ou menos, tadinho, que às vezes se deixa de lado por conta de mim e das meninas, mas ele sempre dá o melhor e ele sempre tenta ver o lado da família, que era algo que eu escrevi na carta, que eu queria alguém que visse o lado da família, que fosse familiar, porque se eu tivesse filhos, independente da situação, se eu estivesse com o pai ou não, eu queria um pai presente, independente se o pai está com a mãe ou não. E foi assim que eu manifestei a minha vida, no caso, meu casamento. Nós somos muito, hoje, graças a Deus e graças à maturidade e vida financeira, nós somos muito mais felizes. E cada ano eu espero que nós sejamos mais felizes e tenhamos mais conquistas. Mas eu quis relatar a questão da carta para vocês, porque assim, se você bota a intenção, você vai, talvez não tão rápido quanto eu, né, que foi, sei lá, 1 hora depois eu já comecei a conversar com ele. E aí, eu até pego e falo pra ele, nossa senhora, que carta boa que eu fiz, porque foi tão rápido, eu acho que eu nunca manifestei alguma coisa tão rápido. E aí, que você não se prenda a alguém por questão física, nem característica, eu acho que você pode colocar. Mas tente colocar alguém, principalmente que vai te respeitar e que aceite você da maneira que você é. Se você engordar, a pessoa não vai esculhambar porque você engordou. Se você tá muito magra, porque tem mulheres que quando é mãe ou passa por alguma doença ou alguma coisa, fica muito magra, o homem fala quando a pessoa não tem caráter, porque isso é falta de caráter. Alguém que te incentive, sabe, independente se ela entende ou não das suas coisas, que ela seja ali pra você, porque um casamento é uma troca, é uma amizade eterna. Você tem que ser amigo do seu parceiro, da sua parceira, para que as coisas fluam, porque se vocês não estão em conexão no sentido de conversar, de falar, de alinhar as coisas, as ideias têm que estar parecidas. Tanto que eu dou risada do meu marido, eu sempre falo pra ele que ele tem que ler, eu gosto muito de ler. Só que ele não gosta muito de ler, mas agora ele tá até começando a ler. E assim, eu peço tanto pro universo as coisas, que as coisas vão acontecendo aos poucos. Porque novamente, como eu escrevo, só que agora eu tenho o caderno da gratidão, e aí eu escrevi que eu queria que ele começasse a ler, até pra mudar a questão de falar, sabe? Falar mais, saber novas palavras, porque eu sempre leio, porque se caso eu esquecer uma palavra, eu tenho outra palavra para substituir aquela, para dar o mesmo sentido na minha conversa. E aí eu sempre falo pra ele isso, você não tem que conhecer uma palavra só para um significado, você tem que conhecer outras palavras para vários significados. E aí, para ele conseguir melhorar, como ele é vendedor, ele vende, né, para muitas pessoas, conhece pessoas de todo jeito. E aí eu falo para ele, você tem que melhorar nesse sentido de falar de maneira mais ampla, não de falar certo, de falar extremamente formal, até porque o que ele vende não cabe isso. Mas no sentido de falar, de ter palavras que possam substituir outras palavras caso ele esqueça em uma conversa. Às vezes quando você tá conversando com alguém que você não conhece ou que você tem um pouco de receio, você acaba esquecendo ou ficando às vezes até com, sei lá, às vezes com vergonha, vai saber. Mas às vezes você só esquece, ou dependendo do seu humor, você tá ali, você esquece. Mas se você sabe mais palavras, você vai, o que vai acontecer? Você vai conseguir substituir rapidamente essa outra palavra. E aí eu escrevi no meu caderno que eu gostaria muito que ele começasse a ler, mas não para ficar intelectual, mas que ele conseguisse ler mesmo pela questão da memória. Quando nós vamos ficando mais velhos, a tendência é esquecer as coisas. Então, se você pratica o hábito da leitura, a tendência de você não ser uma pessoa esquecida mais velho é muito pequena, porque você vai estar movimentando sua mente ali todo momento. E aí eu sempre pedi que ele lesse. Aí essa semana ele começou falando que tá lendo, que já leu 17 páginas de um livro que um colega de trabalho emprestou pra ele. Porque assim,
os meus livros não interessa a ele, que são tudo coisa mística, coisa de lei da atração, da suposição, essas coisas de cura interior, e aí não interessa a ele. Mas eu fiquei muito feliz dele ter lido, porque eu achei que ele nem ia ler o livro que o amigo emprestou, mas ele começou a ler. E por que eu dei esse exemplo? Porque a escrita, ela é muito poderosa. As pessoas acham que é só você ficar falando ali suposições do eu sou grata por isso, eu sou grata por aquilo. Mas o caderno da gratidão, ou é o caderno de você escrever qualquer coisa, você não precisa colocar esse nome de caderno da gratidão. O hábito de você escrever a sua história, a sua vida, ele começa a te conectar a coisas que provavelmente sejam para mudar a sua vida e sejam para realizar o seu desejo. Só que essa carta mágica, você tem que pegar e escrever com todo carinho, com todo amor que você tenha, porque é algo que vai trilhar o seu destino. Se você escrever alguém que você quer para a vida toda, se esse desejo realizar, basicamente você vai acabar tendo a pessoa para a vida toda. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a maioria sim. Então escreva, pegue assim, umas horas do seu dia para poder pensar, para poder depois escrever a carta. E isso vale para tudo, você pode escrever tudo que você deseja. Mas eu relatei a respeito de relacionamento porque foi o que aconteceu comigo. E eu espero que você goste. E caso sim, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Se inscreva, comente aqui se você já teve alguma experiência a respeito com a carta mágica, com a questão de lei da atração nesse sentido ou em outros sentidos parecidos. E é isso. Beijo!